emocionada, recebi esse convite na quinta-feira, um verdadeiro presente de Páscoa, né, para estar participando com todos vocês. Eu sou uma palestrante iniciante e a minha fala é bem simples, mas seguida de Jesus, né, o Evangelho de Kardec, Chico, e eu espero assim contribuir realmente com o aprendizado, né, da nossa evolução moral e espiritual. Desejo, desde já, como disse, é um domingo de Páscoa, que a gente saiba encontrar Jesus vivo como Ele é todos os dias da nossa vida, que esse momento, né, da Quaresma, esse momento de reflexão na sexta-feira Santa, que seja só um momento de reflexão por tudo que Jesus passou por nós, mas que nós saibamos entender todos os dias o quanto Ele está vivo em nossas vidas, a todo momento nos amparando, nos dando auxílio, através dos bons espíritos que nos servem e do nosso anjo guardião. Eu estou longe, eu não sei muito da tecnologia. Bom, como eu fui apresentada, então, meu nome é Fernanda, né? Eu sou nascida em Mirassol. Por muito tempo cultivei, né, o catolicismo. Então faz mais ou menos uns 10 anos que eu estou no espiritismo, muito feliz. E mudei há 4 anos para São José do Rio Preto. E nesses 4 anos continuo frequentando sim a Casa Espírita da Paz Mirassol, mas procurando também me encontrar aqui em Rio Preto, onde é a cidade que eu escolhi para morar. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Quem sabe essa é a casa. E então contem assim comigo sempre. Tá? Então hoje, apesar de assim, ser um domingo de Páscoa, né, e se falar assim do nascimento, da ressurreição, nós vamos falar, né, a minha fala de hoje ela é baseada no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Meu Reino Não É Deste Mundo, e no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, tá? Que fala um pouquinho sobre a alma após a morte, a separação da alma do corpo e perturbação espiritual. Então, no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, cheio de papeizinhos para o que eu preciso aqui. No capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus, mas meu reino não é deste mundo. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Então, por essas palavras, né, do capítulo 2, Jesus designa claramente alguns itens, né? A vida futura. Ele nos dá a certeza da existência de um plano espiritual, né? Lugar assim, um termo esse, vida futura, para onde caminha toda a humanidade, tá? Termo este que mostra que a vida não acaba no instante da morte. Termo que nos faz refletir sobre o retorno ao mundo espiritual, tá? E termo este que é objeto de principal preocupação dos homens aqui na Terra. Pois qual de nós, né, num instante de reflexão, num momento de estudo, nas palestras, não já pensou sobre as seguintes questões: de onde viemos? Para onde vamos? Como é a vida do lado de lá?
são questões que assim permeiam a nossa mente, a nossa reflexão, através dos estudos. E o capítulo 2 também nos traz que o Espiritismo, que com o Espiritismo, a vida futura, essa vida futura anunciada por Jesus no capítulo 2, ela não é mais um artigo de fé, ela não é mais uma hipótese, ela não é uma dúvida, ela é uma realidade material demonstrada pelos fatos. A ciência vem nos mostrando, unida ao Espiritismo, que essa vida futura existe. E desde Allan Kardec, o Espiritismo vem nos trazendo informações confiáveis que nos preparam para esse momento, que é o destino de todos. Qual destino é este? A vida futura, o lado de lá, certo? E falando em informação confiável, eu trouxe para vocês, para acrescentar na fala de hoje, uma fala de André Luiz, tá? São 5 minutinhos da fala dele, que vão, então, assim, vai fazer a gente refletir sobre algumas questões que se encaminham dentro do estudo de hoje, É uma fala de André Luiz, para quem leu O Nosso Lar, vai reconhecer que é uma fala dele, do livro, mas que vai, assim, provocar em nós questionamentos, e nós vamos observar sensações dele já no plano espiritual. Então eu peço para que vocês se concentrem nessa fala por 5 minutinhos, que eu trouxe aqui, para a gente dar continuidade no estudo de hoje. Mas esse não é o meu nome real. Então, por isso, o anonimato, no meu caso, é uma forma de respeito. Vou me apresentar como André Luiz, mas esse não é o meu nome real. Peço perdão por isso. O anonimato, no meu caso, é uma forma de respeito à caridade fraternal. Não tenho o direito de ferir corações amados, familiares meus, ainda envolvidos pelas ilusões da vida na Terra. Além disso, nomes não têm a mínima importância. Modestamente, creio que seja muito mais importante ouvir o que tenho a dizer. Vocês que começam hoje a conhecer a minha história, podem acreditar. A vida não cessa, é fonte eterna. A morte é o jogo escuro das ilusões. Antes de desaguar no mar, o rio tem que cumprir toda uma trajetória. Assim também a alma humana tem que percorrer todo o seu caminho antes de chegar ao oceano da sabedoria. Morrer é um processo simples como mudar de roupa. Mas mudar de roupa não resolve os problemas fundamentais do ser humano. É infantil acreditar que o simples baixar do pano soluciona em definitivo todas as questões. Uma existência é um ato, um corpo, uma roupa, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Mesmo sem nenhuma noção de tempo e de espaço e com a mais absoluta certeza de já não pertencer ao chamado mundo dos vivos, eu não conseguia entender por que meus pulmões continuavam respirando normalmente. As necessidades fisiológicas também não mudaram. A fome torturante fazia-me devorar folhas de vegetação estranha. A sede escaldante obrigava-me a sugar o lodo pestilento em busca de água. Corria, caía, arrastava-me pelo chato escuro, fétido, com as roupas em frangalhos, imundas, a barba crescida, o cansaço insuportável, a exaustão profunda numa fuga interminável, sempre com aquela horda horripilante de monstros a me perseguir sem trégua. Figuras tenebrosas, meio humanas, meio animalescas, gritando continuamente: suicida, suicida! Numa acusação cheia de ódio que eu não entendia, pois tinha a certeza de não haver cometido suicídio. Não sei por quantos dias,
semanas, meses ou anos, fiquei vagando talvez em círculos por aquela região infernal, banhada por luz alvacenta e amortalhada por neblina espessa, medonha, que raramente parecia filtrar raios de sol. Um sol muito distante, fraco, lutando para lançar um pouco de luz, calor e esperança aos habitantes das trevas. Com os cabelos eriçados pelo pavor e o coração aos pulos, eu clamava desesperado por um minuto de paz. A resposta, quando não a gritaria insana, era um silêncio aterrador. Nesses momentos eu perguntava a mim mesmo se não enlouquecera e encontrava a consciência vigilante respondendo que não, que eu continuava a ser eu mesmo, com toda a cultura e sentimentos colhidos na terra. Por alguns segundos, eu me senti estranhamente lúcido. Uma lucidez que era ao mesmo tempo alívio e castigo, porque me fazia lembrar com uma saudade insuportável tudo aquilo que havia deixado para trás. Meus queridos filhos, minha adorável esposa. De todos os tormentos que experimentei, a saudade é o pior. Nada se compara à dor da saudade. É triste, um grande sofrimento. Cheguei muitas vezes a implorar aos gritos que algo surgisse das trevas e me arrancasse de vez a razão, o entendimento, a consciência. Mas isso também me era negado. E aquilo que parecia uma estranha viagem continuava. Até quando e para onde era um completo mistério. O horror do desconhecido me acompanhava desde o momento em que me desliguei dos últimos laços físicos em plena sepultura. Toda a cultura intelectual que eu trazia do mundo, ali não valia absolutamente nada. Não passava de uma pequena bolha de sabão levada pelo vento da verdade. Então, assim, baseado nas palavras do André Luiz, né, nós podemos ter certeza, então, que a vida ela não termina aqui, ela não termina no instante da morte. Ele já se encontra no plano espiritual, em uma situação que é comum com os espíritos, né, porque todos nós sabemos que assim que atingimos o plano espiritual, dependendo da elevação do espírito de cada um, né, nós temos, então, assim, o acompanhamento, né, as respostas que o plano pode nos dar. Então, eu procurei exemplificar com a fala do André Luiz, porque ele é um personagem, um espírito que eu gosto muito de seguir nos livros e na obra dele, porque ele nos dá o exemplo, ele nos dá, assim, nos revela, né, a garra que ele teve do aprendizado do plano espiritual. Então, através das palavras do André Luiz, ele vem, né, afirmar, primeiro, que há um plano espiritual. Segundo, ele afirma ter sensações, fome, sede, necessidades fisiológicas. Ele afirma ter consciência do seu estado desencarnado, apesar de sentir os pulmões ainda funcionando, né? Ele tem aquelas sensações do corpo físico, mas ele já sabe que ele está desencarnado. Ele afirma também, mesmo tendo consciência de estar no plano espiritual, que ele guarda a sua individualidade, porque ele sabe da sua cultura, ele tem sentimentos, ele fala da saudade como algo muito real, que está acompanhando ele. E ele também afirma ter medo, tá? Medo do desconhecido, desde que em plena sepultura se desfez dos últimos laços físicos. Então toda essa fala do André Luiz, eles, né, vem nos mostrar que se enganam as pessoas que acham que a morte, né, que a alma após a morte, ela perde a sua individualidade. Em todas as comunicações do espírito, né, o espírito mostra ter consciência e vontade de si próprio, né? Ele vem mostrar
que ele tem essa consciência, vontade, todas as suas características. Então é isso que a fala do André Luiz vem nos mostrar. E todas essas palavras verdadeiras do André Luiz nos fará refletir então sobre o capítulo 3 do livro dos Espíritos, né? Como eu já disse, que vai tratar da alma após a morte, a separação da alma do corpo e a perturbação espiritual. Então, falando um pouco sobre a alma após a morte, nós vamos abordar duas questões. A 149 que diz: o que sucede à alma após o instante da morte? 150. A alma após a morte conserva sua individualidade? Então, o que o livro dos Espíritos vem nos trazer? Que a alma, após o instante da morte, ela volta a ser espírito, conservando a sua individualidade, sim, como nos mostrou André Luiz através da sua fala. E ela continua, tá, a ter um fluido que lhe é próprio, chamado perispírito. O perispírito é um corpo fluídico que liga o espírito ao corpo, e ela pode ser chamada também de arquivo da alma. Eu achei interessante na minha pesquisa dizer que o perispírito é o arquivo da alma, e procurei um exemplo para estar falando, né, com vocês. Então, por que seria um arquivo da alma? Exemplo, um fumante inveterado, tá? Aquela pessoa que fuma demais. Nesta encarnação, ela sofrerá consequências do fumo além túmulo. Então, depois que ela deixar, né, o corpo material, ela vai sofrer consequências também no plano espiritual. E na sua próxima reencarnação, também ela vai sofrer consequências, uma vez que esse perispírito foi lesado. Então, esse corpo fluídico, ele é uma caixinha de registro, porque tudo que nós vivemos aqui, né, ele vai arquivando. Então, o exemplo do fumo, né, mas pode ser bebida alcoólica, pode ser maldades, tudo vai registrando, porque esse perispírito, ele não morre, né, ele só vai agregando, certo? Falando sobre a separação da alma e do corpo, então, eu pensei nas questões 154 e na questão 155, que diz o seguinte: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Como se opera a separação da alma e do corpo? Então, muitas pessoas, né, muitos questionamentos: dói para morrer? Né, algumas pessoas falam que dói, outras pessoas falam que não dói. Então, a gente busca uma resposta exata, uma resposta certeira no livro dos Espíritos, onde diz que a separação da alma e do corpo não é dolorosa, que nós não sentimos dor, tá? Que o corpo quase sempre sofre muito mais durante a vida do que no instante da morte. O que você pode ter, né, no momento assim, antes da morte, se você está morrendo por uma doença, né, trágica, você pode sentir dor por aquela doença. Mas no momento da morte não é doloroso. E quando você atinge o plano espiritual, você pode guardar sensações dessa dor, uma vez que você não se desligou ainda da matéria. Você pode levar essa sensação, mas morrer não dói, né? Inclusive, o livro dos Espíritos diz que na morte natural, a que sobrevém do esgotamento dos órgãos, aquele que pela velhice, o homem deixa a vida sem perceber. E que a alma, ela se desprende gradualmente, né, de forma bem lenta. Eu achei até um exemplo bacana, que é a chama de uma vela. Imagine uma vela queimando, né? Então, é a separação da alma do corpo. E que essa separação, ela é feita, ela se dá de forma muito gradual, né? Como a gente diz, dependendo da elevação espiritual de cada ser, né? Então é muito variável conforme os indivíduos. Em uns, bastante rápido, tá? Como se fosse uma libertação. Em outros, cuja vida foi toda material, sensual, de maneira mais penosa. E essa separação ela pode durar dias, semanas e até meses. Eu não sei se vocês perceberam, mas o André Luiz, na fala dele, ele disse que essa separação ocorreu
Então ele acompanhou o funeral até que a alma e o corpo se desligassem. Então mostra assim que é muito variável, certo? Quanto mais o corpo, né? Quanto mais o espírito se identifique com a matéria, o que seria se identificar com a matéria? É o egoísmo, é se prender ao dinheiro, esvaziar a vida pelo dinheiro, não pensar no próximo, pensar só na aquisição para contemplar a felicidade do ego. Aquela pessoa que realmente não consegue se doar, não consegue, porque nós somos falhos, nós não somos 100% perfeitos. Muitas vezes nós nos encontramos egoístas, né? Mas é aquela pessoa que não consegue de jeito nenhum, né, enxergar o seu próximo. Porque nós conhecemos a frase, fora da caridade não há salvação. Então, por muitas vezes, a gente se vê egoísta, mas a gente tenta se melhorar. Então, aquela pessoa que é apegada à matéria, é aquela pessoa, vamos pensar assim, que ela não tenta se melhorar. Ela não tenta buscar o melhor. Ela simplesmente não enxerga o irmão. Então, pessoas que são apegadas à matéria, tá? Como diz aqui, são aquelas que maior têm dificuldade, né, de separar, de ter seu corpo separado da alma, né? Podendo acompanhar o seu próprio funeral, que foi o caso do André Luiz, como eu já disse, e podendo até mesmo acompanhar a sua decomposição, deixando bem claro aqui que é um caso muito extremo, tá? De acompanhar a decomposição. O Livro dos Espíritos faz uma explicação e assim, é um caso bem extremo. Alguns suicidas, e assim, alguns ainda. Tá? Mas eu resolvi falar porque né, está registrado aqui no livro. E esse medo, né, ele não pode acontecer, então a gente tem que ter essa certeza. E Kardec, no livro Céu e Inferno, ele pontua muito bem. Ele diz o seguinte: cada um morre conforme viveu. Eu achei muito bacana essa frase, porque mostra assim, como é que você vai morrer conforme você viveu. Se você foi extremamente apegado à matéria, você vai ter esse sentimento do lado de lá. Se você for uma pessoa desprendida, buscando melhorar seus valores, evoluir moralmente, espiritualmente, você também vai morrer de uma outra maneira. Então, tudo, né, depende da nossa elevação espiritual. E também daquela máxima de Jesus Cristo: a cada um as suas obras. Então, todo esse desprendimento vai depender do que cada um de nós plantou aqui, né? Na questão 159 é feita a seguinte pergunta: qual sensação experimenta a alma no momento que reconhece estar no mundo dos espíritos? Se praticares o mal, se sentirá envergonhado. Se praticares o bem, a sensação será de alívio, tá? Pois não temerá a nenhum olhar acusador. Novamente a máxima: cada um nas suas obras. Tudo vai depender do grau de evolução do espírito, tudo dependerá do que o espírito, né, enquanto alma encarnada, fez para ter a sensação quando estiver do lado de lá. E é muito variável a sensação que existe quando a gente reconhece que está do lado de lá, né? Então, para todos, isso tem que ficar bem claro. E falando sobre a perturbação espiritual, na questão 163, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Então é uma frase assim, esse imediatamente mexe com o consciente da gente, né? Então, imediatamente se dará essa consciência de si mesma? E a resposta que nós temos é que imediatamente não é a resposta, que não é assim, tá? A alma passa algum tempo por um período de perturbação, mas essa perturbação não é sofrimento. Essa perturbação seria como se você estivesse dormindo aquele sono profundo e estivesse levantando, acordando, né? Mesmo que estivesse entre um nevoeiro, uma neblina. Então, assim, essa seria a perturbação, na verdade. Você acordar e ir tomando consciência, né, do seu estado. E essa perturbação também, ela é variável a cada ser humano, podendo durar algumas horas, meses e até anos. E eu pergunto assim, essa
Essa diferença que tem no desencarne, no encarne é igual. Ela fica meia compassada em 9 meses da gestão. Olha, eu não estudei acerca disso, mas eu, estudando sobre esse assunto, eu percebi assim que é o mesmo auxílio que nós temos para desencarnar, que os mesmos espíritos que estão ao nosso redor para desencarnar, são os mesmos espíritos que, assim, nós temos espíritos também que estão juntos de nós para nos encarnar. E que o medo, né, nós não temos medo de morrer, porque por mais que nós temos consciência, nós temos medo de morrer. E que muito maior é o medo de encarnar do que desencarnar. Muito maior é o medo. Porque lá nós estamos conscientes daquilo, do retorno daquilo que nós precisamos resgatar. Então gera uma insegurança muito grande. Então o que eu aprendi dentro desse estudo é que nós estamos amparados, né, por espíritos superiores, tanto no momento do desencarne quanto no momento do encarne. Agora, não sei se eu respondi a questão do senhor, né? Então, assim, imediatamente não é bem o termo, né? Dependendo da ligação. E assim que passa aquele sono profundo, aquela sensação de você estar despertando, a lucidez da memória, né? E a memória do passado, ela chega aos poucos. Tem espíritos que eles conseguem lembrar até das suas vidas passadas. Ele tem consciência da sua vida que deixou na Terra. Mas poucos também. Hoje a gente vai trabalhar muito assim, dependendo da elevação. Por que nós todos, quando atingimos o plano espiritual e tendo a separação já da alma do corpo, passada essa perturbação, nós não temos acesso às nossas vidas anteriores? Porque para muitos de nós entraríamos em desequilíbrio. Porque muitos espíritos que foram bons, né, numa encarnação, que conseguiram atingir a meta, né, preciso me melhorar, se de repente ele foi um assassino e ele tiver foi demonstrado para ele em vidas anteriores, ele pode entrar em desequilíbrio mesmo estando no plano espiritual. Então não é dado a todos, tá, a lucidez da ideia de recobrar todas as encarnações que nós vivemos. Por isso que também nos é orientado aqui, tem muitas pessoas que querem fazer aquela transgressão e saber como que foi, né? E o alerta de pessoas mais estudadas, que diz que de repente não vai fazer bem para nós também. Que é o que a gente tem que pensar em melhorar então. E aí vem a pergunta 165 que diz: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração desta perturbação? E aí é dada a seguinte resposta, que sim, que o conhecimento faz durar menos. Porém, a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Ou seja, nós não podemos achar que somente nós espíritas, né, só porque nós temos um conhecimento maior, que vai dar só com a gente vai ter menos perturbação. Pessoas que pertencem a outro credo, né, que têm outras consciências, elas também podem ter menos perturbação. Porém, aquilo que mais precisa é a prática do bem e a consciência tranquila. Isso vai gerar menos perturbação. Então, a conclusão do estudo de hoje é que aqueles que ainda aqui na Terra, aqueles que ainda estão aqui na Terra, se identificam com a vida futura, né, se identificam com essa vida do lado de lá, né, anunciada por Jesus, são os que menos perturbação têm, porque compreendem a situação em que se encontram. E que situação é essa? Situação desencarnada. Ou seja, sofre mais aquela pessoa que acha que morreu e acabou, que não existe uma vida, né, após a morte. É isso, então, assim, a conclusão do nosso estudo. Eu espero ter contribuído para o estudo dessa manhã, para a evolução de cada um de nós, que a cada estudo a gente aprende mais um pouquinho. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos, que nós possamos ser abençoados por eles, pelos Espíritos, nossos anjos guardiões, a cada dia. Muito obrigada pela atenção.